Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Andrioli Costa, eu sou jornalista, pesquisador e atualmente professor adjunto da FCS UERJ, a Faculdade de Comunicação Social, onde sou responsável pelas disciplinas ligadas ao rádio e à mídia sonora. E é pela mídia sonora que eu encontro essa grande paixão, esse grande tema de pesquisa da minha vida, que é a oralidade, que é as poéticas orais, que é a cultura popular, né? Então, esse entroncamento que vem, as reflexões que eu vou partilhar aqui com vocês no dia de hoje. Então, de início, eu gostaria de agradecer muito ao professor Elidiomar pelo convite muito gentil que me fez para estar aqui falando com vocês da zoologia cultural. Perceba que eu sou, então, um pesquisador de uma área distinta, né, de uma outra área, porém, eu espero que a gente possa estabelecer diálogos muito frutificantes. Isso posto, eu quero organizar minha apresentação aqui em três momentos. Um primeiro de apresentação, né? E esse se faz o momento necessário para que vocês entendam a dimensão do meu trabalho dentro e fora da academia, né? E como que isso vai orientar as minhas reflexões futuras. Eh, o segundo momento vai ser conceitual, para a gente definir de que campo do folclore estamos falando, porque o que eu percebo é uma fluidez muito grande quando a gente vai falar desse tema de pesquisa. Então, muito provavelmente, quando eu falo folclore, palavras distintas, né, se formam na rede de significâncias no cérebro de vocês. Então, a gente vai organizar isso. E, por fim, eu faço entradas, né? Faço proposições, reflexões sobre a presença dos animais no folclore para a gente se manter na temática aqui, pelo menos no momento final, né, da minha fala, se manter na temática do Congresso. Então, eu nomeio essa minha apresentação Iniciação ao Conceito de Folclore, e não é por acaso na iniciação e não introdução, porque acho que é necessário todo um percurso iniciático de sensibilização e formação, é, é, e formação de consciências, né, de reflexões sobre essa temática para que a gente possa desdobrá-la de maneira efetiva. E é claro que nem todo mundo vai ter essa disposição, por isso, né, que este é um convite. Este aqui são os primeiros passos para que essa iniciação seja efetivamente dada, né? Eu não tenho condição de ser o guia, mas eu posso ser esse orientador inicial para quem quiser percorrer esse caminho de entendimento da dimensão afetiva, simbólica e sensível da cultura popular na nossa vida. Beleza? Então, iniciando o momento primeiro do nosso encontro, a minha apresentação. Meu nome é Andrioli Costa, eu sou natural de Mato Grosso do Sul e foi em Mato Grosso do Sul que eu tive os meus primeiros contatos, claro, com folclore. Isso, inclusive, é uma pergunta que muita gente faz, né? Sobre o nosso primeiro contato, e eu digo que o meu é o mesmo que o de todo ser humano, que é do nascer, né? Desde antes de nascer, inclusive. Porque quando a nossa mãe está tendo consciência de que se ela não comer aquilo que ela deseja, né, o filho vai nascer com cara de manga, vai nascer com cara de biscoito, vai nascer com cara disso, daquilo, né? A gente já tem ali a agência do folclore. Se uma pessoa olha para a barriga da nossa mãe e fala assim, tá pontuda, então provavelmente vai ser menino. Ah, tá assim, então vai ser menina. Então a gente tem, mais uma vez também, a agência da tradição aí presente. Então vejam, folclore está presente na nossa vida do nascer ao morrer e antes mesmo do nascer e permanecerá após a nossa morte. Isso é uma dimensão inicial aqui que eu gostaria de trazer para vocês. Mas no meu caso em específico, né, ele se dá especialmente graças à influência da minha família paterna. Porque, vejam, meu pai, ele é um professor universitário, assim como eu, né?
Eh, Porém, desde sempre, ele que nasceu numa família de interior, desde sempre ele me apresentava as temáticas de mitos e lendas não como curiosidade, não como exotismo, não como uma forma de distrair uma criança, mas com respeito. Meu pai me falava, olha, quando ele me levava para a chácara dos meus avós no interior de Mato Grosso do Sul, olha, o Saci me perseguiu aqui. Aqui eu fugi do Saci. Aqui eu já era adolescente, eu estava indo para o baile com os meus amigos e eu escutei o assovio dele. Então, meu pai contava e conta essas histórias. Então, não como uma tentativa, mais uma vez, de fascinar uma criança, mas sim de partilhar com seu filho experiências que atravessaram a sua vida. Então, a partir do meu pai, eu começo a ter noção de algo que só mais tarde, na academia, eu ia ter consciência, né? Que é diferente do que muitos dos meus colegas pensavam e pensam, né? Folclore não está restrito a camadas populares, folclore não está restrito nem ao interior, onde eu vivia essa experiência com meu pai, não está restrito as crianças, os mais velhos. Não, folclore e saci, no caso, né, da minha família, é coisa de brasileiro, né? É algo que atravessa todos nós. Isso eu aprendi desde muito cedo. E essa agência do Saci na nossa vida foi determinante para toda a construção da minha vida acadêmica e fora dela, porque mais tarde eu descubro que o Saci ele acompanha a minha família há gerações, há pelo menos 4 gerações, né? A gente consegue rastreá-lo até as histórias da minha tataravó. Então a gente vê que desde sempre, né, esse duende brasileiro ele estava ali presente, agitando, né, o cotidiano da vida do campo, daqueles homens e mulheres, né, que formaram a minha família, as minhas raízes. E é a partir desse fascínio que o Saci e a minha família sempre me trouxe, que eu começo a pesquisar isso na minha iniciação científica, lá dentro do campo da comunicação e encontro aquele braço que vai sustentar boa parte das minhas reflexões, que é o braço da folk comunicação. Folk comunicação é uma das primeiras teorias da comunicação brasileiras proposta pelo pernambucano Luiz Beltrão, e o Beltrão vai entender que folclore ele pode ser o jornalismo do povo, uma estratégia que o povo encontra, uma vez que está alijado das formas hegemônicas de circulação de informação, né? É uma forma que ele encontra de comunicar sobre o tempo presente, de ensinar, de divertir, porque a comunicação tem outras funções, né, que não a mera informação objetiva. Então, todo esse arcabouço, né, que a gente é, é que, que, que a gente encontra nos jornais, na rádio, enfim, o folclore também cumpre. E foi tendo essas orientações iniciais da leitura de Beltrão que eu fui estranhando durante muito tempo todas as outras formas de entender folclore que eu via que não cabiam nessa proposta. Como assim? Bom, mais uma vez, quando eu digo folclore, talvez muitos de vocês façam ligações com, por exemplo, vinculando folclore ao sinônimo de mitos e lendas, né? Uma metonímia. Então, folclore é mitos e lendas. O que, é claro, a gente adora as narrativas orais, mas não podemos restringir a palavra a ela, né? Folclore é muito mais do que mitos e lendas. Folclore pode ser uma árvore e mitos e lendas, seu galho. Então, esse entendimento limitante, ele deve ser de início rompido. Um outro problema que deriva dessa metonímia, que entende folclore enquanto sinônimo de mitos e lendas, é que, bom, desde o iluminismo, né, em que mito e a imagem, o imaginário, eles são
marginalizados dos processos intelectuais, né? Então, eles são recusados, né, enquanto formas de acesso ao conhecimento e à verdade, é, que mito vira sinônimo de mentira, ou, no mínimo, de falsidade, né? De um conhecimento falso que vai ser suplantado quando a verdade ela emergir. A verdade, nesse contexto extremamente moderno e iluminista, é a da ciência tradicional. Ora, folclore enquanto sinônimo de mitos e lendas, e depois mitos e lendas enquanto uma óbvia derivação de mentira, leva, logicamente, né, ao entendimento de folclore como sinônimo de mentira. Isso é um grave problema, né, que a gente encontra ainda hoje, inclusive dentro da imprensa, né, quando folclore é usado como sinônimo de mentira, né, é, e quando muito, como sinônimo de algo exótico, né? Algo que é absurdo, algo tão fora de série, né? Que desafia a realidade e por isso é tão absurdo que já entrou para o folclore da política, entrou para o folclore do futebol, entrou para o folclore disso, daquilo, enfim. Mais uma derivação que é essa absurdização, né, que circunda o folclore, ele leva a uma exotificação da tradição. E ora, se essa tradição é exotificada, né, tida como algo absurdo, distante, às vezes até mentiroso, duvidoso, questionável, essa cultura não é minha. Essa cultura, no máximo, é do outro. E esse outro que eu não reconheço tanto assim. Então aí a gente entra no maior problema contemporâneo de folclore, né, desse uso equivocado de folclore, que é no entendimento hierarquizante, né, de algo menor, de um saber menor. Isso a gente sabe o quanto é problemático e quanto isso se reflete no desconforto de pessoas pertencentes a povos minoritários, seja indígenas, seja negros, sejam de comunidades tradicionais, que não querem ter a cultura do seu povo vinculada ao termo folclore, porque, embora folclore é visto pela cultura hegemônica como algo menor, algo absurdo, algo exótico, algo ridículo, algo mentiroso. Por que que alguém gostaria que a sua cultura fosse vista como folclore? Claro que não. Isso aí é um grande entrave que a gente precisa enfrentar. E é por isso que eu trago essa iniciação para a gente pensar. Isso não é folclore. Não é isso que é folclore. A gente precisa é, retomar, então, o conceito de folclore como se pensava, como se passa a pensar folclore, na verdade, a partir da década de 50, quando a gente não tinha mais simplesmente um movimento folclórico no Brasil, a gente tinha um pensamento folclórico no Brasil. Isso é, não eram mais curiosos, né, interessados, né, escritores, artistas que estavam articulados ali junto com o movimento folclórico da década de 30, 40. Não, a gente já tinha a consolidação de uma forma de pensamento. E essa forma de pensamento que, inclusive, deriva na folk comunicação, que eu falei um pouco mais cedo para vocês, da década de 60. E que forma de pensar é essa? É a chamada folclorística, né? No caso, estudos folclóricos, né? A ciência do folclore. Os estudos folclóricos são a folclorística, é a chamada folclorística dialética, que tem como seu grande nome Edson Carneiro. Edson Carneiro era um baiano, tá? Notório enquanto um estudioso da cultura afro-brasileira, era inclusive um ogante candomblé, é, e ele integrava, né, aquele grupo de pensadores, escritores, intelectuais do Jorge Amado.
de onde ele recebe, inclusive, de Jorge Amado, o apelido, né, de o jovem feiticeiro, enquanto um mago de palavras, né, por assim dizer. E vejam só que interessante, claro, né, como a gente sabe da figura de Jorge Amado, é, e Edson Carneiro também estava diretamente imiscuído pelo pensamento comunista. E nessa lógica, ele chega ao às reflexões pós-marxistas, como, por exemplo, a de Antônio Gramsci. E Gramsci vai ser o grande influenciador de Edson Carneiro para ele propor o seguinte, que folclore ele não existe enquanto uma categoria a priori. Você não olha para alguma coisa e pensa, isto é folclore ou isto é folclórico. Não, folclore existe em relação. E em relação ao quê? Em relação à tensão entre classes, né? Entre as classes populares e as classes hegemônicas que estão no poder. Então, lembra que eu falei para vocês o quanto que, para a folk comunicação, o folclore era uma estratégia de agir sobre o mundo a partir do momento que eles estão alijados das formas de comunicação hegemônicas? Isso é totalmente derivado do pensamento de Edson Carneiro. Edson Carneiro, então, ele vai entender que folclore é essa forma de conhecimento, sim, baseada na tradição, na coletividade, que transmite uma sensação de identidade, de pertencimento e de cotidiano. E esse conhecimento sempre é alternativo e não institucionalizado. E ele surge da tensão entre as classes dominantes e o povo. Veja bem, isso não quer dizer que não haja uma mútua relação de troca. Por exemplo, a gente sabe o quanto a como é que chama? As quadrilhas, né? Eles vieram dos bailes da corte, então é uma cultura hegemônica, né? Estava ali do poder dentro da corte do Rio de Janeiro, e isso inspirado, né? A população, né? As classes populares se inspiram nessa cultura que eles estavam vendo e criam sua própria manifestação. O contrário também é válido, né? Existem uma série de manifestações que surgem no seio do povo e que as classes dominantes depois eles recriam, repensam, né? E propõem de outra maneira, haja vista o próprio modernismo, né? Desde um pré-modernista como Monteiro Lobato, que vai fazer o sítio, que vai fazer a exposição do Saci, que vai ter uma série de agências, até, claro, Mário de Andrade, enfim, e os demais que vão fazer as suas inspirações artísticas a partir de temáticas ligadas às culturas populares. Então, sim, existe uma troca, mas essa troca ela não é pacífica, ela se dá a partir de tensões, e essas tensões é que a gente não pode negar. Então, esse entendimento da folclorística dialética do Edson Carneiro, ele é tão marcante que ele vai pautar a Carta do Folclore de 1951, a carta que vai, durante o próximo meio século, direcionar o entendimento de folclore que tem os pesquisadores, sim, mas também os literatos, mas também as próprias instâncias oficiosas, né? Porque muitas vezes a Carta do Folclore ela vai servir de subsídio para pautar leis, para pautar editais públicos, para pautar prêmios, enfim, vocês sabem como funciona essas instâncias, né, governamentais, nem sempre dialogando diretamente ali com quem está no poder, mas é, derivando, né, disso. Por que que eu digo isso? Porque, bom, é claro, né, quando temos o golpe militar na década de 60, em 1964, 1º de abril de 64, a Comissão do Folclore, da qual Edson Carneiro era presidente, é imediatamente fechada e o recado que ficava na porta esse local fechado por ser um antro de comunistas. Então, vejam, não interessava para o poder público, para a hegemonia, esse pensamento de folclore a partir da tensão. Não, interessava eles pensando folclore
por aquilo que é despido de sentido, despido de tensão, né? E do qual resta simplesmente a casca, do qual resta simplesmente a estética, né? E é por isso, então, que, sim, o Museu de Folclore surge durante a ditadura, que, sim, o Dia do Folclore é instituído dentro da ditadura, mas, né, que folclore é esse? Que folclore é esse que a gente está falando? Por que que o campo do folclore ele perde tanta força, né? Ele perde tanta essa força intelectual, de crítica, de entendimento dessa tensão social no último século, no último meio século, ao ponto em que a gente fica só na casca, né? Fica só nesse entendimento superficial de folclore como aquilo que é do outro, aquilo que não me pertence. É justamente por causa disso, né? Esse pensamento da folclorística dialética foi perseguido claramente pelos militares. E é algo, então, que a gente traz como tarefa recuperar, né? Especialmente eu, que sou hoje, né, membro da diretoria da Rede Folccom, né, da Rede de Pesquisadores de Folcomunicação, que sou integrante de uma comissão de folclore, Comissão Sul-Mato-Grossense de Folclore, é, com tentativas aí de entrar já na Comissão Nacional do Folclore, que é um espaço não muito acessível, né? E muito conservador, especialmente por essa relação aí dos últimos anos, como eu apontei para vocês. E por isso que eu faço essa reivindicação teórica, né, de pensar folclore do espaço em que ele estava sendo pensado naquele momento, né? Folclore enquanto esse resultado das tensões. Percebam que com isso a gente pode entender folclore como algo que passa ao largo da instituição, né? Então, enquanto a instituição vai dizer X, e essa instituição pode ser a igreja, pode ser a escola, pode ser a própria ciência, tá? Vai haver sempre, e o Cascudo nos ajuda a lembrar disso, né? Câmara Cascudo, um saber paralelo, né? Que corre nos folkways. E esse saber paralelo é o folclore. Então, com isso a gente pode entender que sempre vai existir um, um saber folclórico em uma determinada comunidade, uma vez que sempre vai haver a alternativa, né? Então, sempre que algo for um saber é, calcado na identidade e na tradição, mas que passe ao largo da institucionalidade, aí a gente vai ter uma manifestação folclórica, do folk, povo, lore, saber. Beleza? Com isso instituído, né? Para a gente entender, então, de que campo do folclore estamos falando, não é mentira, não é saber pré-científico, é um saber, é uma forma de conhecimento ligada à tradição e aos afetos, e que tem potência simbólico sensível para além de funcional. Por que que eu digo isso? Bom, porque é muito comum, né, que a gente tenha um entendimento funcional do folclore. Então, isso existe para isso, né? Isso cumpre essa função social. E muitas vezes é verdade, a gente consegue perceber claramente, né? Por exemplo, quando a gente fala que o Jaci Jaterê, ele é o protetor da siesta, né? E que se as crianças saem de perto dos pais durante a siesta, o Jaci vai persegui-las e sequestrá-las. Então a gente está vendo aí uma função social clara, né, de coibir esse afastamento das crianças dos pais em momentos em que eles não estão de vigília. Beleza, né? Porém, a gente não pode fechar os olhos para a potência simbólica, simbólico-sensível de um mito. Um grande exemplo, e agora entrando nesse braço final que eu fui falar para vocês, né, sobre os animais, é o caso do boto cor-de-rosa. Boto cor-de-rosa, ele é sempre muito provocativo, né? Porque existem aquelas pessoas que vão fazer uma leitura muito superficial do mito do boto, né? E vão dizer que ele é uma narrativa que foi inventada, né? E aí, bom, essa
essa possibilidade, né? A gente consegue inventar um mito assim dessa maneira, ao ponto dele ser apropriado coletivamente por tanta gente, né? Vamos pular isso por enquanto. É, uma narrativa inventada, então, as pessoas dizem, para mascarar situações de violência sexual dentro das casas ribeirinhas do norte do Brasil, certo? Manaus, Pará, Manaus não, Amazônia, Pará, enfim. É possível que o boto tenha sido, sim, usado para mascarar alguma situação, né? A gente não pode botar a mão no fogo e dizer que não. É possível que isso já tenha acontecido. Porém, acho que a reflexão que a gente deve fazer é ao contrário, é pensar, por que o boto? Se é simplesmente a questão de inventar algo, por que não algo, um animal que está é, mais simples, né? Um animal, por exemplo, o cachorro. Por que que não se fala que é o cachorro que engravida e abandona mulheres? E a gente fala isso do boto. Bom, tem um lastro arquetípico muito forte na figura do boto e dos cetáceos, né? Que está ligada na própria observação da natureza. Vejam só o que é o espiráculo, né? Na cabeça do boto, né? Ejetando água, né? Uma cabeça que tem o furo, né? Que não lembra imediatamente da glândula de um pênis ejaculando, né? Ah, Muitos pesquisadores do imaginário vão fazer, inclusive, relações com os golfinhos, que já eram animais consagrados a Afrodite, a deusa do amor, pelo mesmo motivo, né, na antiguidade grega, e que esses golfinhos, inclusive, eles têm outras características, né? Como, por exemplo, o ato de nadar, né, junto às embarcações, subindo e descendo, tal qual a rítmica sexual. Isso não sou eu falando, isso é Jesus Paz Loureiro, o cara que foi orientado pelo Michel Maffezoli, enfim. Tem muita gente que faz essas reflexões parecidas, né? É, Então, por que o boto? Bom, porque o boto evoca, né, imagens de sexualidade. Não é simplesmente escolher, inventar. Não. Essas histórias elas são ingeradas, incriadas a partir da nossa experiência de mundo, a partir das nossas relações com a tradição, a partir de um grande arcabouço simbólico que nos conecta, né, com as imagens que formam o mundo. Então, nós temos isso com Boto, por exemplo, né? E é por isso que ele é esse mito sedutor. Também é interessante, né, pensar que essa narrativa do Boto sedutor e abandonador era uma narrativa colonial. Não se falava até o século XVIII, XIX, né, sobre um boto transmorfo engravidador de mulheres, né? O primeiro registro feito de um boto que assume forma humana dessa forma é do Henry Walter Bates, que é um naturalista do final do século XVIII, começo do século XIX já, né? E por que isso? É porque, bom, é, o animal já estava ali, certo? Já existiam outras histórias de boto. Claro, então os povos indígenas que ali conheciam esse animal, eles produziam outros referenciais, né? E entendiam esse animal de maneira diferente. Quando é, a colonização da Amazônia chega ao ponto, né, da gente ter essa nova população já cabocla, né, com referenciais múltiplos culturais, a gente vê surgirem essas imagens de um boto sedutor, engravidador, abandonador, não por acaso vestido de uma maneira muito distinta, né? Com, vocês bem sabem, né? Com roupas brancas, com chapéu, sapato, é a figura clara do estrangeiro, né? O estrangeiro que chega a um lugar e toma tudo para si, inclusive, no caso do Boto, a virgindade das mulheres locais. Então,
a gente consegue fazer paralelos, né, muito fortes para o entendimento da sociedade, quando a gente se dá o trabalho de pensar o mito, de entender o mito, de fazer uma leitura mítica. Outro animal que a gente pode pensar dentro do folclore, se podemos dizer assim, é o caso do lobisomem, que também é um mito muito fascinante, né? Porque apesar do que o cinema hollywoodiano nos fala, né, o nosso lobisomem, quando vocês forem perguntar para as populações, eh, para as comunidades, né, em que lobisomem é um mito frequente, vocês provavelmente vão encontrar narrativas todas muito parecidas pelo Brasil inteiro disso, que o animal ele não é necessariamente um lobo, mas uma mistura, né? Uma amálgama. É um parte cachorro, parte porco, parte cavalo, touro, enfim, né? Diz inclusive que ele assume formas distintas a partir do momento em que ele se espoja no chão, né? Que ele rola, e os animais que ali estiveram, né? Serão a base desse monstro lobisomem transformado naquele momento. E de onde vem isso? Isso é uma tradição ibérica, né? Vem de Portugal, onde lá acontece a mesma coisa e existem reflexões muito interessantes sobre os motivos para isso, né? Então, vejam bem, o que é um lobisomem se não um mito de uma violência oculta, né? De uma pessoa, né? Normalmente, inclusive, as histórias falam que é uma pessoa próxima, é o seu vizinho, é o seu parente, é o seu marido, é o seu filho, né? Muito comum que seja o marido, mas filho também. Essa pessoa que revela-se violenta, né? Que revela-se um monstro sobre uma pele humana normal. Quando a gente tem animais de fazenda, né? Animais do nosso entorno, nosso cachorro, aí sim, ó, vejam o cachorro, nosso cachorro, nosso cavalo, nosso jumento, nosso carneiro, né? Todos aqueles animais que estão à nossa volta, assumindo essa feição monstruosa, isso é uma relação simbólica imediata com esse temor intrínseco de que alguém próximo a nós revele-se monstruoso, revele-se violento, revele-se capaz de cometer atos terríveis. Não por acaso que uma das histórias mais comuns de lobisomem é a do marido, né, que, transformado em monstro, tenta abocanhar, né, uma criança ainda na mantinha, né, aninhada no colo de sua mãe. A mãe consegue proteger a criança e mais tarde, quando o marido chega, ela conta que foi atacada por um lobisomem e ele ri, debochando do que aconteceu. Só que nessa risada, a mulher vê entre os dentes do marido fiapos da manta em que a criança, que quase foi abocanhada, estava guardada. Então, assim, ela descobre as reais intenções do marido. Essa é uma história muito comum. Eu já fiz um trabalho no meu podcast, o Poranduba, de recolher essas narrativas junto aos meus leitores e ouvintes. E o que mais me fascinou foi ver o quão distintas eram os encerramentos para essa história. Porque existem aqueles que contam que a mulher, uma vez descoberto, né, a figura do marido, ela confronta e no confronto, né, é tanta vergonha que ele deixa de se tornar lobisomem e não se transforma nunca mais. Outros que ela pede ajuda para a irmã, pede ajuda para uma benzedeira, e com essa influência ou da família ou de uma figura religiosa, o lobisomem para de se transformar. E outros que a mulher mata o lobisomem, que a mulher espera o marido dormir, ferve um litro de óleo e despeja no ouvido dele. E aí ele morre. A gente não está vendo aí uma situação que claramente gera paralelos com violência doméstica? Acho que a gente consegue, né, fazer, mais uma vez, leituras riquíssimas a partir dos mitos. Então é isso, pessoal. Essa é a minha fala de hoje, né?
ela pode ter momentos de confusão. Então, para quem quiser, procure meu trabalho. Tem um texto que eu escrevi recentemente, que deve sair num livro, uma publicação da UERJ, ou mesmo na Revista Internacional de Folcomunicação, né, o que sair primeiro, que é justamente sobre a folclorística dialética como caminho para a gente retomar o entendimento de folclore, esse folclore que entende a potência das classes populares, tá? Que não hierarquiza e nem menospreza saberes, pelo contrário. Grande abraço, procure meu trabalho em colecionadordesassis.com.br. Valeu!